Desafio vencido na órbita da Terra. O misterioso avião da Força Espacial Americana quebrou o próprio recorde de permanência fora do nosso planeta. Vejam detalhes. O modelo OX-37B da Boeing quebrou o próprio recorde e registrou 781 dias em órbita na quinta-feira, dia 7 de julho. O avião ficou um dia a mais do que o registrado antes, que foram 780 dias. A nave pertence à Força Espacial dos Estados Unidos e realiza voos na órbita terrestre. A missão está em curso desde 17 de maio de 2020. Pelo Twitter, a Boeing comemorou o número. Parte da postagem diz, abre aspas, 781 dias e contando. O único avião espacial reutilizável do mundo estabeleceu outro recorde de resistência, fecha aspas. O avião espacial é considerado misterioso por ser operado por militares dos Estados Unidos e testar sensores e tecnologias na órbita da Terra. A NASA acendeu o alerta para a ameaça que os asteroides representam para a Terra. E justamente porque essa ameaça é real e presente, a missão DART ganhou ainda mais importância. Vamos acompanhar. A NASA está em alerta. Um painel observado pela agência identificou a ameaça real de colisão de asteroides com a Terra. Foi o que disse a cientista Helena Adams, que atua como engenheira de sistemas da missão DART, que significa Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. A missão está em curso desde novembro do ano passado e a ideia é colidir um foguete com o corpo celeste e testar a capacidade da Terra para reagir contra potenciais ameaças vindas do espaço. O painel mostra que o asteroide Dimorphos, que vai ser atingido pela missão, não está em rota de colisão com a Terra, mas vai servir para mostrar a capacidade de defesa contra potenciais ameaças. A missão DART vai levar um ano até que a nave colida com o asteroide. Caso seja comprovada a eficácia da estratégia, a NASA então vai confirmar um método de defesa planetária contra asteroides que venham ameaçar a Terra. E chegou a hora do quadro Olhar Espacial dessa semana, com uma história daquelas. Há exatos 75 anos, uma manchete para lá de controversa tomou conta dos jornais dos Estados Unidos. A Força Aérea Norte-Americana informou, naquele dia, que havia resgatado um suposto OVNI que teria caído no deserto, próximo à cidade de Roswell. A informação foi desmentida no dia seguinte pela própria Força Aérea, o que gerou uma enorme polêmica. 75 anos depois, Marcelo Zurita vem aí para explicar os contornos e os detalhes desse episódio, que já viram lenda. Vejam. Olá pessoal, saudações astronômicas. Em 8 de julho de 1947, as manchetes nos jornais dos Estados Unidos estampavam o que tinha tudo para ser a notícia do século. Um disco voador teria caído no Novo México e sido recuperado pelos militares americanos. Hoje, 75 anos depois, o caso conhecido como o Incidente de Roswell continua repleto de controvérsias. Para alguns, foi o mais relevante evento da ufologia de todos os tempos. Para outros, simplesmente um caso mais conhecido, mais investigado e o mais desmascarado envolvendo OVNIs. Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos foram repletos de tensões, segredos e mistérios. A Guerra Fria e o receio de que a União Soviética estivesse criando armamentos nucleares levaram os americanos a uma verdadeira corrida para o desenvolvimento de novas armas, aeronaves e tecnologias de guerra e de espionagem.
Roswell era uma das mais importantes bases militares da época, e justamente lá, naquela época, havia um número crescente de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Muito provavelmente a maioria, se não todos esses avistamentos, estariam relacionados às atividades militares. Para não pôr em risco os segredos militares dos Estados Unidos, o governo não fazia o menor esforço para explicar a verdade sobre os OVNIs. Mas em 1947, houve um caso em que eles realmente precisaram agir. Nos primeiros dias de julho daquele ano, William Brazel, um fazendeiro local, encontrou uma enorme quantidade de destroços em um campo no deserto, distante 120 quilômetros de Roswell. Era algo completamente diferente de tudo que ele já havia visto, e como aquilo havia sido encontrado poucos dias depois de uma série de avistamentos de OVNIs, ele de cara já pensou que se tratava de um disco voador. O material foi levado ao xerife e posteriormente à base de Roswell. Tanto o xerife quanto os militares que analisaram o material concordaram que deveriam ser destroços de uma nave alienígena. Então, em 8 de julho de 1947, o porta-voz da base aérea de Roswell divulgou um comunicado à imprensa informando que eles haviam recuperado um disco voador que teria caído nas proximidades. No mesmo dia, as manchetes dando conta do ocorrido foram publicadas em todo o estado, correram o mundo e geraram alvoroço na região, mas foram desmentidas já no dia seguinte pela base de Fort Worth e pelos jornais. A alegação era que os destroços encontrados em Roswell eram de um balão meteorológico e não de um disco voador. Só que tanto o agricultor quanto os militares que haviam ido ao local já haviam tido contato com o balão meteorológico antes e sabiam que aqueles destroços não eram de um. E para ficar ainda mais estranho, os militares montaram uma enorme operação de limpeza para remover todos os destroços do deserto. Uma atenção perfeitamente dispensável para um simples balão meteorológico. Mesmo com toda a controvérsia, essa história permaneceu esquecida por quase 30 anos, até que foi resgatada nos anos 70 por ufólogos, afirmando que uma nave extraterrestre havia caído em Roswell e que os tripulantes alienígenas haviam sido resgatados por militares que depois encobriram a situação para esconder o que realmente havia acontecido. Tais teorias são sustentadas por dezenas de testemunhas que tiveram contato com os destroços e que teriam visto os supostos corpos alienígenas sendo levados pelos militares. Mas não tem nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma prova que sustente essa versão dos fatos. Nada além de documentos forjados e de um curioso vídeo da autópsia de um alienígena que posteriormente foi comprovado e reconhecido pelos autores como uma farsa, encomendada por um empresário e vendida a várias emissoras de TV. Só que a versão dos militares para o caso também foi forjada, sendo desmentida somente após o fim da Guerra Fria. Em um relatório publicado em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que o objeto encontrado em Roswell era na verdade um balão de vigilância nuclear do projeto Mogul, desenvolvido para monitorar possíveis testes nucleares dos rivais soviéticos. Para isso, detectores acústicos de baixa frequência eram colocados em uma série de balões e lançados a grandes altitudes. Entre outras coisas, os balões levavam uma série de equipamentos de comunicação, baterias e um alvo de radar. Coisas pesadas que precisavam de balões grandes e resistentes, algo completamente diferente dos balões meteorológicos comuns. E por fazer parte de um projeto altamente secreto, precisou ser encoberto pelo governo americano. Outro relatório publicado em 97 aborda também o relato dos corpos alienígenas. Ele afirma que nenhum corpo teria sido resgatado em 1947, mas que esses relatos, feitos décadas depois, poderiam estar contaminados por fatos observados alguns anos após, quando a Força Aérea fez testes lançando bonecos de prova de grandes altitudes e posteriormente resgatando e autopsiando esses bonecos para avaliar os estragos da queda. Para os céticos, os detalhados relatórios publicados nos anos 90 são muito bem fundamentados e explicam de forma definitiva os fatos ocorridos em 1947. Mas para muita gente, é apenas uma história um pouco mais elaborada para esconder o que de fato ocorreu em Roswell naquele ano. Ao que tudo indica, estamos diante de uma história controversa, mas que aos poucos vai se tornando um novo mito do folclore moderno americano. Bons céus a todos e até a próxima!